África. Certamente um continente que possui uma grande riqueza tanto natural quanto cultural, tendo em seu território uma fauna e flora únicas, assim como diversos mitos e lendas sobre criaturas que habitam esse continente. E uma dessas lendas, que muito me intriga, é a lenda do Congamato, uma criatura alada que aterroriza os moradores de tribos que vivem em locais isolados da África, e que supostamente é um animal sobrevivente do tempo dos dinossauros. Uma boa maneira de começar a falar sobre esse ser é começando pela origem da sua lenda. Sendo considerado uma criatura mítica da África, as suas primeiras histórias surgiram nos países da Zâmbia, Angola e do Congo, sendo especificamente mais comuns nas tribos que costumam viver em regiões próximas a rios e pântanos. Entretanto, a lenda do Congamato começou a ganhar uma certa fama fora da África durante o período colonial, quando exploradores europeus começaram a fazer excursões em países africanos e durante elas sempre ouviam histórias dos nativos de uma criatura que atacava os pescadores locais quando estes adentravam no seu território, geralmente os atacando de maneira agressiva e afundando os seus barcos, sendo essa a origem do seu nome, já que Congamato literalmente significa aquele que derruba barcos. Porém, uma coisa que sempre é uma questão intrigante quando se fala dessa criatura é a sua descrição. Ele é descrito como uma criatura alada que possui uma envergadura entre 1 a 2 metros de comprimento, mas que pode ter um tamanho maior em alguns relatos. A sua pele às vezes é descrita como lisa e às vezes como escamosa, mas sempre é retratada como não possuindo nenhum tipo de pena. Também é dito que ele possui um bico longo e cheio de dentes e olhos brilhantes e penetrantes. E, além de ser considerado extremamente agressivo e territorial, é sempre mencionado que ele habita locais isolados e de difícil acesso, como pântanos, por exemplo. Mas uma coisa é certa, em todos os relatos feitos sobre essa criatura, as descrições sobre o Congamato são muito semelhantes à de um réptil voador, um pterossauro, para ser mais exato. Agora, partindo para os relatos em si, existem dois que podemos destacar nesse vídeo. O primeiro deles é o do explorador Frank Milland. Durante o tempo em que ele ficou servindo como oficial na Zâmbia, Milland desenvolveu um grande interesse pela cultura e tradição das tribos locais. Isso fez com que ele escrevesse alguns livros que falavam sobre essas lendas e mitos locais, sendo um deles intitulado In Which Bold Africa, o qual foi a principal fonte de relatos do Congamato. Entretanto, Milland não foi bem uma das pessoas que avistaram o Congamato. Na verdade, o que ele fez foi compilar todos os relatos dos nativos sobre essa criatura no livro em que eu citei anteriormente. E o que torna esses relatos tão intrigantes é a forma detalhada com que as tribos locais descreviam a criatura. A descrição era basicamente a mesma em todos os relatos. Uma criatura alada, com uma envergadura em torno de 1 a 2 metros de comprimento, sem penas e com dentes no bico, e que era extremamente agressiva e territorial. Mas o que deixou Milland mais surpreso com tudo isso foi que quando ele mostrou ilustrações de pterossauros para o pessoal das tribos, a resposta era unânime em todas. O bicho era o Congamato. E detalhe é que eles não sabiam que era um pterossauro, já que por viverem em locais isolados, nunca tiveram acesso a informações sobre fósseis ou animais pré-históricos. O outro relato que vale a pena ser comentado aqui é o do engenheiro britânico J.P.F. Brown. Durante o ano de 1956, Brown estava fazendo uma viagem próxima a um lago na região da Zâmbia. Ele contou que, enquanto estava dirigindo em uma estrada rural ao entardecer, avistou duas criaturas aladas que estavam voando ali por perto.
Ele chegou a descrever as criaturas para as outras pessoas que moravam na região, e a descrição era a mesma dos relatos do Millard, uma criatura com envergadura relativamente grande, pele escura e que não possuía penas. Depois de ouvirem esse relato, as pessoas lhe contaram sobre a lenda do Congamato, e ele ficou surpreso ao saber que suas descrições batiam com a aparência da criatura da lenda. Tá, beleza. Mas depois da apresentação desses relatos, é certo afirmar que essa criatura existe, né? Afinal, os relatos têm um certo detalhamento que, ao meu ver, não devem ser desconsiderados. Porém, a resposta tende a ser um pouco desanimadora. Particularmente, eu gostaria muito que essa criatura fosse real. Porque imagina aí, tu pode viajar pra África e dar de cara com um pterossauro. Seria muito pica isso daí. Mas infelizmente não é assim que a banda toca. Segundo alguns pesquisadores, o que pode ter acontecido é que as tribos teriam confundindo outros animais locais com o Congamato. Sendo esses animais o marabu, uma cegonha muito grande que é comum nessas regiões de avistamento, ou alguns morcegos frugívoros africanos. Mas para mim, eu ainda tenho aquela pontinha de esperança de que eles realmente viram um pterossauro. Afinal, os relatos vêm de regiões que são isoladas, e nunca se sabe o que se pode encontrar em lugares assim.